Oi, gente. Eu sou a Nina. Acho que por esses dias vocês vão ver algumas alterações aqui no canal. Já faz um tempo que eu não apareço aqui. Não sei se vou postar primeiro esse vídeo aqui que eu tô gravando ou que eu vou gravar logo em seguida, que vai ser com um acumulado aí de várias coisas que eu adquiri nos últimos meses, que eu praticamente não divulguei nada aqui. Mas o que eu queria mostrar nesse vídeo são os coloridos desse mês de março. Não são tantos coloridos assim, eu acho que vai ficar em torno de uns 10 coloridos. O que pra mim é bastante, porque eu tenho um ritmo um pouco assim, mais lento de colorir, e eu vou às vezes trocando entre um colorido e outro, porque às vezes eu dou umas travadas com as cores, né, o que eu quero fazer. E eu meio que não me programo muito quando eu tô fazendo um colorido, eu só vou seguindo o fluxo das coisas. Eu vou começar com esse colorido aqui, não tá em ordem de quando eu fiz. Eu sei que todos que eu vou mostrar aqui eu fiz nesse mês de março. E aí a gente vai vendo aqui as datas conforme eu for mostrando eles. Eu vou começar com os coloridos que eu fiz nos livros da Johanna, que foram até que uma quantidade boa. E esse livro, a proposta dele é de desenhar, mas eu quero colorir ele também. E desenhar também, inclusive para o próximo mês, eu acho que eu vou ter iniciado algum capítulo dele. Eu não vou fazer ele exatamente na ordem que tá aqui, mas enfim. Eu fiz aqui a página de entrada dele, que, assim, eu confesso que não gostei muito depois. Eu tava pensando, a proposta da página em si é de meio que abordar os temas dos livros dela anteriores, né? Então eu aqui enxergo como sendo o Jardim Secreto, aqui o tema do Floresta Encantada, aqui do Oceano Perdido e aqui do Mundo das Flores, né? E aí eu quis fazer assim uma proposta de cor similar e tal, mas daqui eu fiz o azul, né, pra ser o oceano. Nessa parte aqui eu até que gostei bastante desse trecho aqui do oceano, mas aqui no da floresta eu acho que os lápis que eu usei não combinaram e eu cometi um pequeno mão pesado, né? E eu achei que esse livro, as folhas dele estão com a qualidade um pouco mais baixa do que dos livros anteriores da Johanna. Não parece, né, ser assim. Você olha, ele tem um aspecto amareladinho e tal, mas eu acho que a gramatura cai um pouco, sabe? Eu não sei se foi só loucura minha. E eu fiz também essa capa aqui, a página de entrada dele. Fiz o meu nome assim, estilizado, inclusive, né, pra combinar. E eu comecei, e a proposta era eu ter terminado ainda esse mês, esse daqui, mas eu não consegui voltar pra esse colorido por enquanto. Inclusive, eu achei que essa minha escolha de cores aqui não foi muito legal no início. Esse aqui, ó, tá até apagado. Mas eu acho que talvez pro mês de abril ele vai estar completo. Esse aqui eu fiz no dia 5, ó, foi bem no início do mês mesmo. E esse daqui eu não pus data, eu acho que pra, né, não coisar. Mas eu fiz esse daqui primeiro e logo em seguida eu vim pra cá. Então eu acredito que talvez pelo dia 6, 7 eu tenha terminado esse daqui. Então foi isso. Esse daqui eu fiz com os lápis da Atriz, o Borro Chique, usando somente a paleta de cores que tinha no Borro Chique. E eu gostei, assim, achei legal. Eu achei esses lápis, o Borro Chique, mais macios do que os outros da Atriz. Desse livro foi isso, mas eu acredito que ao longo aí, ao decorrer do mês de abril, eu faço também alguns desenhos nele. Aí agora a gente vai pro Eve. O Eve eu adquiri ele em uma promoção muito louca que teve na Amazon. O livro é em torno de uns 70, 80 reais, já chegou a ser até mais caro, chegou na casa dos 100. E eu adquiri ele no início de janeiro por 60 reais, eu acho, foi uma coisa assim. E inclusive ele vai aparecer de novo nesse vídeo de adquiridos que eu vou fazer, né, porque ele faz parte. E eu fiz somente a página de entrada dele, que eu adorei.
Foi toda feita com os lápis de cor Reptime, exceto o nome aqui da Johanna que eu fiz com caneta em gel. E assim, tem uns detalhes com caneta em gel branca, né? Mas tirando isso, todo o resto foi feito só com os Reptime. Eu não gostei dos Reptime nesse livro aqui. Foi super difícil fazer esse colorido. Minha mão ficou doendo. Mas eu sei que as cores parecem que estão bonitas e tal, mas pra deixar assim, foi assim, uma verdadeira odisseia. Eu demorei muito mais do que o necessário nesse colorido. Se eu tivesse escolhido um lápis mais próprio pra folha desse livro, eu acho que eu teria demorado menos. E eu não gostei dos Reptime aqui, mas aí eu fui fazer a tabela dos Reptime numa folha normal, de gramatura 90, um papel sulfite normal, só que com a gramatura maior. E eu achei o lápis, assim, super melhor lá, né? Inclusive, eu tenho essa cor aqui, esse verdezinho aqui, turquesa, coitado, foi quase todo nesse colorido aqui. O próximo colorido é do Oceano Perdido, também é da Johanna, né? Esses livros aqui, todos no início, são da Johanna. E, gente, foi assim uma ideia que eu tive, mas à medida que eu fui executando a ideia, me arrependi um pouco, mas no final gostei muito do resultado. Esse livro, eu acho esse livro bem complicado. Eu acho, assim, ele tem umas imagens maiores, tipo essa daqui, né? Essa daqui até essas duas páginas são um bom exemplo do que tem nesse livro. Tem umas imagens assim maiores, mas que ainda tem muitos detalhes aqui. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de passar por cima dos detalhes, sabe? Eu gosto, assim, de fazer alguma coisinha diferenciada e tal, pra mostrar que tem ali os detalhes que a artista quis deixar. Mas esse daqui tem muitos coloridos, muitos desenhos minúsculos, tipo esse aqui. E aí eu tive a ideia de fazer ele com caneta de ponta fina. Essas daqui eu usei da Faber-Castell, aquelas canetas estilo da Stabilo, sabe? A Faber-Castell tem a Fine Pen, tem uma ponta fininha também, 0,4. E aí eu fiz, só que, assim, demorou horrores. Eu consegui fazer um efeito de deixar as cores um pouco mais misturadas e tal. Aqui o fundo, nessa parte aqui, onde tá esse azul meio petróleo, assim, um azul petróleo claro, né? Com esse azulzinho bem claro. Foi um tom de pastel que eu usei da própria Faber-Castell também, o Ecolápis, naqueles tons pastel. E aqui eu usei um metálico, que não vai dar pra ver o efeito metálico, porque simplesmente ele some quando você faz um blend com outra cor, né? Mas ainda assim, é um tom muito bonito de azul que tinha e eu resolvi utilizar aqui. E eu tenho um conjuntinho dessas canetas da Faber de 48 cores. Nada a reclamar da caneta em si, exceto que ela passa assim, na forma como eu pinto, né? Ela passa pro outro lado da página, mas eu já tenho uma ideia aqui do que eu vou fazer nessa página que vai cobrir. Isso eu não me incomodei tanto assim. E se você passar só uma camada, ela não vaza de jeito nenhum. Eu testei na última página, né? Mas como eu gosto de ficar passando as camadas pra poder fazer um pouquinho esse efeito de degradê, né, e tal, que vocês estão vendo aqui um pouquinho no desenho, acaba que transfere sim pra folha de trás. Eu gostei do colorido, o resultado final ficou ótimo, eu gostei das cores que tem nas canetinhas. Eu só acho que vem poucos tons de marrom, só tem 2 tons de marrom numa seleção de 48 cores, eu acho pouco, né? Mas ainda assim, você vai misturando eles com os laranjas, os amarelos, e você vai conseguindo criar outros tons, né? Aqui dá pra ver bastante, assim, que eu consegui fazer vários tons. Mas o problema em si mesmo foi o desenho. Esse desenho, ele tem muito detalhe. Ele é muito pequeno e durante muitos momentos eu não conseguia continuar ele porque minha cabeça chegava a doer só de ficar olhando para esses padrões aqui. Então, assim, esse livro, ele é muito complicado. Ele é um livro... Ah, tá aqui a data, ele foi do dia 31, eu consegui terminar ele ontem, gravando esse vídeo no dia 1º. E, assim, esse livro, ele é muito complicado, gente. Todos os livros que eu compro, assim, eu tenho uma pretensão de um dia terminar eles. Não sei quando, mas um dia termino. E O Oceano Perdido é um livro que eu não sei quando eu vou terminar ele. Eu nem sei se eu vou conseguir terminar ele.
O último da Johanna é esse. É um colorido do Floresta Encantada que tava encalhado há vários dias. E eu finalizei ele recentemente. Aliás, minto, não é esse. Gente, perdão. Na verdade, sim e não, né? Mais ou menos. Esse colorido eu tinha começado com um lápis de cor que eu detestei. E aí eu só larguei ele. E aí eu resolvi, eu tava passando as páginas, né, e vi que eu tinha começado uma tabela de cor assim já, né, de amarelos, laranjas e um pouco amarronzado. E eu tinha gostado da combinação de cores, né, e aí eu olhei e disse, cara, ia ficar tão legal, né, pena que o lápis era ruim. E aí eu ainda não tinha testado por paleta, sabe, os lápis da Bionic, os Color Grade, que é aquela linha que se diz profissional e tal, que vem nas latinhas separadas por tons. E eu fiz esse colorido. E eu me apaixonei pelo lápis. Nesse papel, ele é perfeito. E é assim, eu já tô assim com... Eu tenho algumas marcas de lápis de cor. E à medida que eu vou pintando, eu vou vendo o que é que dá certo em cada livro, né? E esse lápis, ele é perfeito para os livros da Johanna. Eu tô pensando, inclusive, em terminar aquele colorido lá do primeiro livro que eu mostrei, do como desenhar dela, fazer com os Bionic, porque aquele colorido lá eu fiz com os Mapped, né? Acho que eu esqueci de mencionar isso. Os Mapped de 48 cores, que eu também adquiri recentemente numa promo da Amazon, a Amazon representando total aqui. E eu não gostei muito dos Mapped no livro da Johanna, no papel e tal. Eles ficam mais durinhos e o Mapped não é um lápis duro, sabe? Mas ele fica com um aspecto mais durinho e tal, não sei explicar. Já os da Bionic é o oposto, sabe? É perfeito, perfeito. Parece assim que eles foram feitos para esse papel. E o leão aqui eu fiz só mesmo com a caixinha de amarelos e laranjas. E eu acho que tem alguns tons de ocre nela. Fiz aqui. Mas esses outros aqui eu já fui pegando outras caixinhas, né, pra poder fazer as flores e tal. Não queria fazer ele todo monocromático. E o fundo, ele tem um efeito metalizado muito legal, que é de uma tinta guache metálica que eu tenho aqui. Testei ela também pela primeira vez, não transferiu pro outro lado, ficou perfeito. Dá assim um pouco, uma encurvadinha na folha, mas também nada demais. Não chega a ser encurvado tipo aquarela, sabe? E eu amei esse colorido. Ele foi concluído no dia 2. Eu acredito que eu tenha iniciado ele um pouquinho antes, talvez no final de fevereiro. Mas eu concluí já ele em março, né, e tá aqui. E foi um colorido, assim, muito bom. Foi muito bom fazer, a experiência foi ótima. E eu gostei muito do resultado final. Aí a gente encerra aqui os livros da Johanna. E nós vamos para o Mitomorphia agora, que é do Kirby Rosens. Esse livro, ele era o meu preferido até chegar o Eve, né, da Johanna, que eu tô simplesmente encantada. E talvez vocês vão ver bastante ele aqui nos próximos meses. Eu pretendo fazer, né, se tiver uma quantidade, assim, boa, né, que nem teve nesse mês, eu pretendo trazer todo mês. Mas se tivesse muito pouquinho, aí eu vou esperar juntar uns 2 meses pra trazer os coloridos pra vocês. Porque, como eu disse, eu faço, assim, num ritmo bem calmo, sabe? E esse daqui era outro colorido que tava parado há muito tempo. Que é de um lápis também que combinou muito com esse livro, com a folha desse livro. A folha desse livro também é um pouquinho chata, um pouco complicada. Eu acho ela lisa demais às vezes e não sei explicar. Não é todo lápis que fica bom aqui, mas eu amei o resultado desse colorido. É a Fênix que tinha aqui. Essa Fênix eu tinha feito mais ou menos metade dela e metade aqui, sei lá, por volta de outubro do ano passado, e finalizei agora, mas finalizei com os mesmos lápis, que são os lápis da BRW, 36 cores. Eu amei. E eu amei tudo, sabe? Eu amei as cores que eu escolhi, eu amei como eu fiz essa Fênix pra ela não ficar toda vermelha, sabe? Toda vermelha, amarela e laranja. Quando eu coloquei esse azul turquesa aqui, deu um efeito muito legal.
Eu gosto muito dos desenhos do Kirby e esse livro aqui tem vários iniciados e poucos finalizados, não porque eu não goste, mas porque, como eu disse, às vezes dá uma travada ali por causa da cor e tal, e aí depois é que eu vou achando depois que eu olho de novo, depois dou um tempo, sabe? Quando eu olho de novo, eu digo, eu acho que essa cor aqui ficaria melhor. E vai ter também mais coloridos dele aqui finalizados, porque tem vários, ó. Todos esses aqui, essas coisinhas que estão marcadinhas aqui são de coloridos iniciados que faltam finalizar. Eu pretendo finalizar aí pelos próximos meses com calma. Aí nós vamos para um livro também adquirido bem recentemente, que foi um Nice Little Tal, o 4. Eu escolhi o 4 por indicação da Tawane, do canal Mais Cor, por Favor. Ela vive falando que esse é um dos livros que ela acha mais bonitinhos e tal, do Nice Little Town. E aí eu vi também vídeos que em inglês ele chama flip through, né? Que é passando as folhas do livro e tal. Aqui tem, eu acho que desse livro em específico, né? Dessa coleção do Nice Little Town, acho que deve ter todos em português. Mas eu vi também em inglês, enfim, que é só basicamente o vídeo passando a página, né, pra gente ver quais são as ilustrações que tem no livro, as páginas sem colorir ainda, né. E eu realmente gostei muito desse volume aqui. Eu acho o de interiores muito legal também, mas eu achei muito interessante que nesse livro em específico também tem alguns interiores, então eu acabei escolhendo ele por causa disso. Não pretendo fazer a coleção inteira. Eu, além de gostar de colorir, eu também gosto de desenhar. E eu compro muito esses livros também pra me inspirar, de uma certa forma, a ter acesso a outras, como eu posso dizer, outras obras de arte, de uma certa forma me inspirar mesmo, sabe? Acho que é essa palavra. Pra eu ver vários tipos de estilos diferentes, era essa palavra que eu queria achar, gente. Vários estilos, e eu acho que isso me inspira muito, né? Eu fiz a capa aqui, e eu não gostei muito, assim, eu queria fazer um fundo e tal, ficou meio, né? Mas tá aí. Também fiz assim, mais estilizadozinho. Esse livro é da Tatiana Bodman. E ela tem esse estilo de ilustração, assim, mais, sabe, fofinho. E ela, aqui mesmo é um exemplo, que ela mostrando um pedaço do interior, né, e tal. E eu fiz esse colorido aqui. Esse daqui eu fiz todo com os Faber-Castell 72 cores. E eu gostei bastante. Feito com os Faber-Castell 72 cores. Eu tentei, assim, usar o máximo de cor possível pra testar, mas eu achei esses lápis muito, assim, eles deslizam muito nessa folha. Teve um momento, assim, que parecia que eu não tinha controle, sabe, do que tava acontecendo. Mas eu também quero testar nessa folha aqui desse livro os Mapped. Também acho que vai ficar bom. E os Lira, que eu adquiri recentemente, o Lira Groove, que é a linha escolar da Lira, né? Que eu também tenho a sensação de que vai ficar muito bom aqui. A folha desse livro é uma folha que eu acredito que seja de gramatura 90 ou 100 no máximo. E, né, ele vem aqui com essa parte, a parte de trás sempre é uma folha assim preta, né? Então você pode fazer loucuras aqui que vai dar tudo certo. Não tem o que transferir atrás, você não perde imagens. E eu queria muito um livro, né, dessa ilustradora pra ter aqui como uma inspiração. E eu consegui esse e tô bem satisfeita com ele. Os próximos coloridos são de um livro que é um PDF. Ele é um PDF gratuito, tem vários artistas. Foi uma colaboração chamada Collective Coloring. E eu vi essa divulgação no Instagram e tem vários artistas que eu gosto, já acompanhava no Instagram, que eu gosto muito do estilo de trabalho deles, mas que não tinha ainda, né? São artistas que eu tenho vontade, assim, de ter mesmo até uma obra deles, quem sabe um dia, de comprar mesmo uma obra, moldurar e tal, e ter. Só que, como são artistas de fora, né, é bem caro pra você conseguir adquirir.
E aí eles fizeram essa proposta de fazer um livro de colorir com vários artistas. E são vários trabalhos diferentes, tem vários estilos e tal. Tem desde esse estilo mais cartoonizado, tem um estilo assim. Enfim, tem, sabe, são vários autores diferentes. Vem bastante coisa pra colorir. E aí eu fiz 3 coloridos desse livro. Eu tinha impresso ele no início da pandemia, eles fizeram isso. Uma proposta pra você ter algo pra fazer em casa, né, e ficar em casa. E eu fiz essa sereia unicórnio aqui, que eu fiz ela toda com os lápis tons pastel da Cis, os de 24 cores. Eu queria só testar esses lápis, não usar mais nenhum outro. Então, fiz todo com eles. Contornei o desenho aqui com caneta gel branca e fiz o fundo com um lápis metálico azul da Faber-Castell, o azul mais escuro, né? E contornei aqui com a caneta em gel prata. Eu gostei muito. Esse foi feito no dia 16. E foi um colorido que quando começou, que eu só botei assim as cores, né? Eu disse, eu quero que aqui a crista tenha essa cor, que ela seja mais roxa, que vá ficando azul e esverdeada, depois vamos para amarelo, não sei o que. Eu só joguei assim as cores no início. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, isso vai dar muito errado. Mas depois ficou tão legal. Eu adoro esse colorido. Quem sabe, talvez eu emoldure ele, que eu gostei muito dele. Aí, também fiz esse aqui. Eu amo os trabalhos dessa artista, a Margareth Morales. Eu sigo ela, inclusive, no YouTube, aqui no YouTube mesmo. Eu acompanho os vídeos dela. Ela faz trabalhos principalmente com aquarela, a pintura dela. E o estilo dela é mais um estilo de desenho de anime / mangá, sabe? Ela tem essas meninas com os olhinhos assim. Lembra um pouco, assim, uma vibe, assim, lúdica e de meninas mágicas, sabe? Tipo Sakura Card Captors. Eu adoro os trabalhos dela, eu amo demais, eu acompanho muitos vídeos dela. Ela faz mais vídeos assim, só pintando e às vezes fazendo a line art do trabalho dela, mas eu acho incrível. E eu acompanho ela no Instagram também, sabe, curtindo tudo que ela posta. E esse projeto que ela participou, né, foi uma possibilidade que eu tive de adquirir um desenho dela e poder colorir um desenho dela. Eu achei incrível isso. E eu amei esse desenho. Ele tem vários materiais aqui, mas basicamente o colorido foi majoritariamente feito com os lápis da Maped, eu tinha acabado de ganhar. Tem essa tinta metálica gouache, que é da Acrylex, né? Que eu usei aqui nessa lua. Mas tem também caneta gel, tem cola glitter, enfim, eu saio botando muitas coisas aqui. E ele foi feito no dia 14. E ele é um colorido muito especial, porque, enfim, eu amo essa artista. E foi uma forma, né, de eu conseguir não só ter um trabalho dela, como colorir um trabalho dela. Essa artista aqui eu não conhecia. Esse artista, eu acho que é um cara, não tenho certeza. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui, né, nesse projeto também. E eu amei fazer esse colorido. Eu já fiz esse colorido, assim, bem calma mesmo. Foi bem devagar, foi bem aos poucos. Eu acho que eu iniciei ele no início de março, mas fui com calma e tal. E terminei ele no dia 23. E foi, assim, muito bom. Também foi feito com os lápis da Maped. Eu gostei muito dos lápis da Maped nessa folha aqui. Eu imprimi todas essas ilustrações em um papel de gramatura 90, folha sulfite de gramatura 90, aquela que você compra na Resma, só que a Resma é 90 gramas, né? E que é um pouquinho mais grossinho e tal, mas também não é lá essas coisas, sabe, gente? Não é muito mais caro do que uma Resma comum, que é 75 gramas. Então, eu gostei muito. E desse livro aqui foram esses. Eu pretendo terminar esse livro, talvez até o final desse ano, porque tem muitos desenhos que eu acho muito legais. E pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link do Instagram, em que vocês acessam a página oficial desse projeto.
E lá vocês podem fazer um download, lá tem um link na bio deles que leva para o download gratuito desse livro. Eu acho até uma boa proposta para quem está iniciando no mundo de colorir, né? Porque tem muitos estilos aqui diferentes, então dá pra você ver o que é que você de fato gostaria de colorir. E eu coloquei eles nesse caderno aqui da Atoma que eu tenho, porque eu tenho um furador, né? Só por isso mesmo, pra encadernar e ficar bonitinho, porque como foi no meio da pandemia e tal que eu fiz as impressões, não tinha muito assim pra onde eu pudesse levar. Aqui em gráfica tava super chato pra fazer encadernação, né? Então, coloquei aqui e fiz eu mesma a minha encadernação do meu jeito. Bom, gente, esse mês foi isso. Foi um mês que eu considero, assim, bem produtivo. Eu não contei direito, mas eu acho que foram aproximadamente uns 10 coloridas, vai. O que pra mim é uma quantidade bem ok. Porque, como eu disse, eu demoro um pouco pra colorir. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ajuda aqui dando um like aqui pra gente. E se você gostar dos conteúdos que vierem pra frente, ou gostar dos que já tem aqui no canal, aí você se inscreve. Eu vou ficando por aqui, por esse vídeo. Fiquem bem, todos vocês, não tá fácil, mas fiquem bem. Quem sabe, né, colorindo aí a gente se acalma mais e se mantém mais são diante de toda essa loucura que a gente tá vivendo. E um beijo pra quem quiser. Tchau, tchau.